E a gente está de volta ao Páginas Vermelhas, conversando com o Eduardo Diogo, que é diretor financeiro do Sebrae Nacional. Eduardo, a gente falava de inovação e citamos o Inovativa, que é um programa do Ministério da Economia em parceria com o Sebrae. A meta desse programa, a meta anunciada do programa, é tornar o Brasil um dos 3 principais ecossistemas de inovação do mundo. A gente está preparado para isso? Natália, a gente pode cometer vários erros na vida. Acho que um dos que a gente não pode cometer é o auto-engano. E não é fácil a gente chegar lá e efetivamente quando a gente olha como as outras nações estão nesse tocante, por exemplo, é difícil, né? Não que a gente não deva perseguir, nós temos que perseguir, a gente tem que ter os objetivos que sejam ali audaciosos / realistas. Por quê? Porque na minha humilde percepção, quando a gente coloca o objetivo para alguma coletividade, ele tem que ser muito bem mensurado para não estar nem aqui nem aqui. Essa parte de cá é o quê? Não ser tão pequeno e medíocre para não gerar um incentivo nas pessoas, ok? E não pode estar longe para que ele não seja impossível de ser alcançado e não gerar uma frustração nas pessoas. Então tem que ser algo absolutamente bem avaliado. Então espero que assim seja essa métrica. Assim, você fala dessa questão da inovação e a gente estava falando da nação, quando a gente encerrou o bloco anterior, né? E com a qualificação e tudo, você vê só, nos últimos, você pegar no final da década de 70, o Brasil e a China tinham basicamente ali o mesmo PIB, o mesmo produto interno bruto. Só que o Brasil tinha 100 milhões de habitantes e a China tinha 1 bilhão de habitantes. Isso significa dizer que o Brasil tinha 10 vezes o PIB per capita chinês. A gente chega agora no início dos anos 2020 e, obviamente, a economia chinesa em torno de 16% da economia do mundo, né, que quando soma com a americana, em torno de 25%, só as duas representam 40% do PIB mundial. E, obviamente, ali a economia chinesa em torno de 10% da economia brasileira. Então, a gente vê, no final da década de 70, a mesma economia. Hoje nós temos aí em torno de 10% da economia chinesa. Isso demonstra que a gente errou de alguma maneira, ou de várias maneiras. Então, se a gente não botar a cabeça no travesseiro e entender que chega de egoísmo, chega daquela cultura da pessoa entender o seguinte: só vale se for comigo. Se for eu como presidente, o Brasil dá certo e é para dar certo. Se for eu como governador, o Estado é para dar certo, mas se não for, não é. Chega disso, pelo amor de Deus. Porque senão a nossa geração vai passar com uma contribuição para a nação absolutamente medíocre e nós não temos o direito de fazer isso, nem com o país, nem com a atual sociedade, nem muito menos com as futuras gerações. Isso é o que a gente fala da diferença entre projetos de Estado e projetos de governo. A gente vem de projetos de governo em governo que mudam, você zera tudo, recua. Há perspectiva de mudança disso? Você vê, pelo menos a população está mais consciente da necessidade, ou gestores públicos, como é que se avalia isso? Natália, assim, a minha avaliação é a seguinte, eu entendo que se a gente for analisar aí esses últimos 20 anos, vamos supor, da política brasileira, né, a gente saiu de um governo social-democrata, fomos para um governo que obviamente teve um alinhamento mais à esquerda, e eu não vou entrar no mérito nem identificar o que é um e o que é um, o que é o outro, e agora um alinhamento mais para a direita, ok? Cada um com peculiaridades específicas, com determinadas maneiras de se comunicar com a população, de convergir suas mensagens distintas e também semelhantes, porque existem distinções, mas também existe muita semelhança, né? Uma delas, por exemplo, é a polaridade, a polarização, né? Então, assim, acredito eu, espero que seja mais uma realidade possível do que apenas um desejo absolutamente sem contato com a realidade, mas acredito eu que a gente vai viver agora um momento de muito mais uma elevação do nível de consciência da população brasileira, meu, seu, nosso, de todos nós, depois de termos vivido esses dois extremos. E os próximos anos efetivamente dirão, né? Eu entendo que a gente tem essa oportunidade, porque, repito, nós não podemos cometer mais os mesmos erros. E o tempo está passando. O tempo está passando e, infelizmente, o nosso país está ficando para trás.
Eu queria que você fizesse uma avaliação também do Ceará. Você está lá em Brasília agora, no Sebrae Nacional, mas já foi secretário do Planejamento do Estado. Queria uma avaliação, que também é um pouquinho de autoavaliação, né, pegando o governo Cid Gomes, mas como é que está o Ceará nesse cenário? Bom, o Ceará tem um desafio gigantesco, né? Porque o Ceará representa 2% do PIB brasileiro, né? Que representa menos de 2% do PIB do mundo. Então, não é fácil, né? Vocês, todos nós aqui conhecemos, e você conhece muito melhor do que eu a realidade do estado do Ceará. Graças a Deus, o estado do Ceará tem tido uma classe política com um nível de consciência diferenciado, que tem se voltado de forma muito, vamos dizer assim, dedicada à atividade política. E o que a gente quer é que essas políticas sejam cada vez mais, usando o termo apropriado que você usou, de Estado. E o Ceará é exemplo nesse tocante, né? Ali, desde o que o governador Tasso Gereissati começou a fazer, ali nos idos anos de 1986, iniciou ali uma sequência de governos bastante positivos, tanto que o estado do Ceará, né, tem uma posição fiscal absolutamente de destaque, né, atrás apenas do estado do Espírito Santo, que é o único estado do Brasil que tem a condição efetivamente A. E o estado do Ceará está ali no nível exatamente abaixo com alguns outros estados brasileiros. Mas a gente fica muito feliz com isso. Agora, o desafio é grande, porque nós somos um estado com uma série de dificuldades de recursos naturais, né, e por aí vai. Então, que a gente possa ser cada vez mais iluminado por Deus, né, tanto na hora de colocar o nosso voto, como na hora da gente escolher as políticas públicas, porque efetivamente são as políticas públicas, é a decisão do político, né, a decisão da pessoa que foi eleita por todos e cada um de nós, que impacta mais a sociedade. A veia, a vertente, a frente é a frente política de transformação e sempre será no âmbito da democracia. Ainda nessa análise macro, mas agora nos voltando mais para a economia, a gente tem a volta do auxílio emergencial, que foi uma agenda que deixou todo mundo temeroso na virada de 2020 para 2021. A pandemia não acabou, mas o recurso ia acabar. Isso melhora as perspectivas para esse ano? Quais são as suas perspectivas para 2021? Olha, eu entendo assim, prioridade número 1, vacina, né? O auxílio, ele também é uma prioridade para a gente atender a parcela da população de irmãs e irmãos nossos que não tem condição de subsistir de alguma outra maneira. E isso tudo tem a ver com o nosso déficit educacional, né? Porque a gente, enquanto sociedade, 210 milhões de brasileiros, tem irmãs e irmãos nossos, repito, que não vão ter condição não é só no meio da pandemia, não vão ter condição de ter uma atividade que efetivamente eles possam exercer o seu direito de viver dignamente do seu trabalho, mas não terão condição nesse mundo que existe hoje. Então a gente, como nação, a gente tem a obrigação de zelar por essa parcela, repito, de irmãs e irmãos nossos, que nós não fomos, enquanto sociedade, capazes de prepará-los para o desafio da economia. Isso quer dizer que você é a favor de uma renda universal básica para além da pandemia, então? Eu sou a favor de que a gente, acima de tudo, assegure uma carteira de trabalho para quem tem condição de trabalhar. Eu entendo que a forma mais digna de você poder viver, de contribuir para o sustento e a digna sobrevivência, digna sobrevivência da sua família é por meio do trabalho, é por meio da carteira de trabalho. Para os nossos, né, compatriotas que não têm condição de efetivamente desenvolver essa atividade, eu entendo que a gente tem sim que criar alguma maneira de atendê-los, porque é um déficit, de certa maneira, individual, mas de certa maneira também coletivo. Eu entendo que tem componentes dos dois. Falando de renda e agora falando de crédito. Crédito sempre foi um desafio no Brasil, ficou ainda pior na pandemia e ainda mais difícil para as micro e pequenas empresas. Foram várias as tentativas do governo federal de liberar recurso, mas o recurso não chegava à ponta por burocracia, porque os bancos estavam embolsando. Isso hoje é uma questão resolvida? Bom, a pergunta é boa e eu vou responder em duas partes.
Primeiro do Pronamp, né? O Ministério da Economia, a CPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é liderada pelo competente secretário Carlos da Costa, juntamente com o secretário Gustavo N., o Jorge Lima, uma equipe absolutamente fantástica, eles desenvolveram, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, e fizeram acontecer o Pronamp, né? Então, o Pronamp é uma iniciativa de extremo êxito que tem o DNA dessas pessoas, desses executivos do serviço público absolutamente competentes que eu mencionei. Do ponto de vista nosso, o SEBRAE, a gente tem o FAMP, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. O FAMP, só para você ter uma ideia, Natália e todos os seus telespectadoras, ele aumentou os seus recursos de dezembro de 2019 para dezembro de 2020 em 55%. Nós tínhamos 968 milhões de reais ali e hoje tem 1 bilhão 268 milhões de reais. Bom, esses recursos, eles geram uma possibilidade de empréstimo na ponta, na veia da micro e pequena empresa, de 15,4 bilhões, porque ele alavanca 12 vezes. E desses 15,4 bilhões que esse fundo pode garantir, ele hoje está garantindo apenas 5,1. Ou seja, nós temos mais de 10 bilhões de reais que as nossas instituições financeiras, parceiras que operam o FAMP, têm condição de injetar na veia do micro e pequeno empreendedor com essa garantia do fundo de aval que o SEBRAE Nacional efetivamente o faz, que garante. Está sendo bem executado? Os empreendedores estão indo buscar? Os empreendedores estão indo buscar. Quando você pergunta se está sendo bem executado, eu entendo que ele está sendo bem executado, contudo, entretanto, todavia, nós temos que melhorar. Eu pergunto isso porque muita gente tem uma relação, até desconhecimento, desinformação sobre a atuação do SEBRAE. Para começar um negócio, para manter o seu negócio rodando, para manter vivo, para ter acesso ao crédito, qual é o primeiro passo que essas pessoas devem tomar? Bom, o SEBRAE, ele é várias empresas dentro de uma empresa, né? É uma empresa de educação, é uma empresa de consultoria, né? É uma empresa de qualificação. Ele está ali ao lado, né, do empreendedor, com 2.000 pontos físicos no Brasil inteiro. Nós temos, no que eu chamo de ecossistema SEBRAE, nós temos mais de 30 mil pessoas que estão dentro desse ecossistema no Brasil inteiro, né, que são quase 8 mil colaboradores diretos, mais de 8 mil consultores, agentes locais de inovação e por aí vai, de diferentes tecnologias, nós temos mais de 30 mil. Então, é uma entidade muito presente, que eu diria para você assim, é como se ela coubesse praticamente em tudo, né? Porque enquanto as outras instituições do Sistema S, você tem o SENAI e o SESI, você tem a Confederação Nacional da Indústria em cima. O SESC e o SENAC, você tem a Confederação Nacional do Comércio em cima, que inclusive hoje o presidente da Confederação Nacional do Comércio é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, né? O nosso presidente José Roberto Tadros, que aliás um parceiro maravilhoso em todas as situações com a gente. O SENAR tem a Confederação Nacional da Agricultura. E o SEBRAE é a única instituição que ele não tem uma confederação setorial em cima dele. Então, isso faz o quê? Com que o SEBRAE seja ele ali multissetorial, né? Porque o nosso corte não é a atividade econômica, e sim o tamanho da empresa. E isso faz com que a capilaridade do SEBRAE seja maior e que a gente possa atuar, né, muito mais próximo desse que está se colocando aí nessa aventura empreendedora que a gente quer que seja cada vez mais exitosa. Então, primeiro passo, procurar uma agência, seja física ou digital. Ou digital, visitar o site do SEBRAE, tá certo? Enfim, tem todas as maneiras de telefone, tem as maneiras meio online, tem as maneiras presenciais de visitar o SEBRAE. Ali você vai sempre ali encontrar alguma pessoa que tem a obrigação, tem a missão, tem a determinação de cuidar da sua atividade empresarial. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, viu? Você fica aí que a gente volta já conversando com o Eduardo Diogo. Até já.